Fala galera, eu venho trazer para vocês aí a correção do exercício de massa molecular, ok? A gente já viu algumas coisas, já tiramos algumas dúvidas e venho só complementar essa parte que está faltando de correção, ok? Então, vamos lá. A primeira questão, tá, que nós vamos trabalhar, ela diz aí para determinar diretamente a massa molecular. Então, basta ir determinando uma de cada vez, né? A primeira massa que nós temos é do N2. CN2 é só colocar 2 nitrogênio, a massa do hidrogênio é 14 no nitrogênio, 2 vezes 14, 28 gramas por mol, ok? Letra B, CO2. Então, do CO2, eu tenho um carbono, a massa do carbono 12. Eu tenho aqui 2 oxigênios, a massa do oxigênio é 16. Então, daí 12 mais 32 vai dar 44 gramas por mol, ok? Letra C, ele fala agora a massa do HNO3. Eu tenho um nitrogênio cuja massa é 1. Tenho um hidrogênio, né? Um nitrogênio cuja massa é 14. Tenho 3 oxigênio cuja massa 16. Então vai dar 1 mais 14 mais 48, que vai dar igual a aqui 40, 50, 62, 63. Então 63 gramas por mol. Letra D. A letra D, ele tem agora H2SO4. Estou fazendo mais direto porque são cálculos simples, tá certo? É mais tranquilo de entender. Então, tenho 2 hidrogênios, 2 vezes a massa do hidrogênio é 1, mais enxofre eu tenho 1, cuja massa é 32. E oxigênio eu tenho 4, cuja massa é 16. Multiplicando vai dar 2 mais 32 mais, deixa eu só voltar aqui esse, pronto, 32 mais 64 e vai dar igual a 98 gramas por mol. Letra E. Letra E eu tenho C6H12O6, tá? Então eu tenho aí 6 carbonos vezes a massa dele, que são 12, mais 12 hidrogênio, cuja massa é 1, mais 6 oxigênio, cuja massa é 16. Então, 6 vezes 12, 72, mais 12, mais 6 vezes 16, que dá 96. Então, 96 mais 12 mais 72 vai dar 180 gramas por mol. Letra F, ainda dá para fazer aqui, né? Na letra F eu tenho CaOH2, ou seja, hidróxido de cálcio, né? Lembrando que o que está fora do parênteses multiplica o que está dentro, tá? Então vai ficar aqui. Eu tenho um cálcio, cuja massa é 40, mais, multiplicando o que está fora pelo que está dentro, eu vou ter aí 2 hidrogênio, cuja massa é 1, e 2 oxigênio, cuja massa 16. Então vai ficar 40 mais 2 mais 32, que vai dar 74 gramas por mol, ok? Bem, então vou limpar aqui a tela, que é para poder nós fazermos o restante, né? Por enquanto nós temos essas respostas aqui, tá? Então, limpando agora para continuar, vamos agora para a letra G. Na letra G eu tenho CaClO3, 2, né? Aí eu tenho o clorato
de cálcio. Então, cálcio eu tenho 1, então 40 vezes 1. Mais cloro eu tenho 2, então vai ser 35,5, que é a massa do cloro, vezes 2. Mais eu tenho aqui 2 fora do parênteses, que multiplica 3 oxigênio que está dentro do parênteses. 3 vezes 2, 6. Então vai ser 16 do oxigênio vezes 6. Então dá 40 vezes 1, 40. 35,5 vezes 2, 71, tá? E aí? 16 vezes 6 dá 96. Agora somando, 96 mais 71 mais 40, eu vou ter igual aí a 207 gramas por mol. Letra H agora. Na letra H, eu tenho aqui NH4, 2, SO4, ou seja, sulfato de amônio. Vamos fazer da forma que eu mostrei para vocês, tradicional, né? Como são muitos elementos. Então eu tenho aqui nitrogênio, hidrogênio. Deixa eu só voltar aqui para ficar uma coisa legível. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Quantos eu tenho de cada um? Ó? Lembrando que o que está fora do parênteses multiplica o que está dentro. Então eu tenho 2 nitrogênio, 2 vezes 4, 8 hidrogênio. Enxofre eu tenho 1 e oxigênio eu tenho 4. Agora eu multiplico pelas massas de cada um. A massa do nitrogênio, 14. Massa do hidrogênio, 1. Do enxofre, 32. E do oxigênio, a massa, 16. Então fica 2 vezes 14, 28. 8 vezes 1, 8. 32 vezes 1, 32. 16 vezes 4, 64. Agora eu vou somar tudo isso, tá? Então eu tenho aí 28 mais 8 mais 32 mais 64, que vai dar igual a 132 gramas por mol. Letra I. Na letra I eu tenho Ca3PO4, 2. Fazendo aqui eu tenho cálcio, fósforo e oxigênio. Cálcio, eu tenho 3 vezes a massa dele, que é 40. Fósforo, eu tenho 1 dentro, multiplicado por 2 que está fora. 2 vezes a massa do fósforo, que é 31, que dá 60. Fazendo direto, né? 62, 120. E oxigênio, 2 vezes 4, 8 vezes 16. Né? Então 8 vezes 16 dá 128. Somando isso aqui tudo, né? 128 com 120 com 62, né? 128 mais 120 mais 62, isso vai dar 310. Deixa eu só voltar aqui, 310 gramas por mol, tá? E a última dessa primeira questão, que é a J, ele tem Al ou H3, hidróxido de alumínio, tá? Fazendo direto, eu tenho alumínio, que é 27 vezes 1, mais oxigênio, que são 3 vezes 16, mais hidrogênio, que é 1 vezes 3. Então dá 27 vezes 1, 27. 3 vezes 16, 48.
1 vezes 3, 3. Então eu tenho 27 mais 48 mais 3, que vai dar igual a 78 gramas por mol, tá? Então esses foram meus resultados da primeira questão, ok? Bem, pessoal, continuando aí, agora a gente vai para as próximas questões, certo? Então tem essa segunda questão, tá? Ela fala assim: tem que a magnetita é um minério extraído do ferro, né, do óxido de ferro, tá? E eu tenho essa fórmula aqui, ó, Fe3OX, e sua massa molecular é 232. Eu quero saber o valor do X. Como é que eu vou calcular o valor desse X, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, para facilitar minhas continhas aqui, tá? Então deixa eu me organizar, pronto. Vou fazer as contas aqui em cima, tá? Nesse espaço. Então eu tenho aqui Fe3OX, levando em consideração que é a questão 2, tá? Questão 2. Então eu vou agir normalmente, ó. Eu tenho ferro, tenho oxigênio, né? A quantidade de ferro é 3, a massa do ferro é 56. A quantidade de oxigênio eu não sei, eu vou chamar de X, e a massa dele é 16. Então 3 vezes 56, tá? 56 vezes 3, eu vou ter aí 168 com 16x, né? Somar tudo isso e eu já tenho uma resposta que vai ser 232. Aí vou montar uma equaçãozinha, tá? Vou montar uma equação. Montando a minha equação, ela vai ficar assim, ó. 168 mais 16x igual a 232. O que não tem x passa para o lado direito, vai ficar 16x igual a 232 menos 168. X vai ser igual. Então eu tenho que 232 menos 168 dá 64, dividido pelo 16 que passou do outro lado, né? Então, eu quero dizer com isso que 64 dividido por 16 vai dar 4, tá? Essa seria a resposta da questão 2, ok? Então, continuando, levando em consideração agora que a gente vai para a questão 3. Na questão 3, ele fala sobre o DDT, né? Um inseticida altamente tóxico e problemático, tá? Que foi muito usado e que a cada dia mais é combatido devido a seus problemas, tanto ambientais como também a saúde das pessoas, tá? Então, é uma questão parecida com essa anterior, em que ele mostra aqui a fórmula do DDT com o valor do cloro sem como X, tá? E ele diz que a massa molecular do DDT é 354,5. Então ele quer mais uma vez saber o valor de X. Vamos usar o mesmo espaço que nós temos aqui em cima para que a gente possa efetuar a questão, ok? Então a terceira questão, eu sei que eu tenho C14H9, tá? H9 e o cloro X, né? Que eu não sei quem é. Com isso eu tenho carbono, hidrogênio e cloro. Eu vou ter 14 carbonos vezes a massa, que são 12, hidrogênio 9 vezes a massa, que é 1, e cloro X vezes a massa, que é 35,5. Então, multiplicando 14 vezes 12
vai dar 168. 9 vezes 1 dá 9. E 35,5 vezes x dá 35,5x. Tudo isso eu vou somar e igualar a massa do DDT que você tem embaixo, ok? Então vai ficar aqui 168 mais 9 mais 35,5 igual a 354,5, ok? Então, esqueci de colocar o x, né? Esse que tá somando do lado esquerdo passa para o outro lado subtraindo. Então 354,5, tá? Deixa eu só voltar aqui. Pronto. 35,5 fica melhor, x igual a 354,5 menos 168 menos 9. Então 35,5x vai ser igual a, só ajeitar isso, pronto, vai ser igual a, aí eu tenho aí 354,5 menos 168 menos 9 vai ser igual a 177,5. Aí o que é que vai acontecer? O 35,5 que está multiplicando os x vai passar para o outro lado dividindo, né? Então fica x igual a 177,5 dividido por 35,5. X vai ser igual. Então essa divisão vai ser igual justamente a 5. Então essa é a resposta da terceira questão. Ok? Agora vamos para a próxima. Agora a questão 4, tá? Eu vou fazendo esse espaço de baixo, certo? Que eu acho que dá para responder. Então ele fala o seguinte, ó. Ele tem CnH2n mais 2. Isso aí é a fórmula geral do alcano, né? O hidrocarboneto que só possui ligações simples. E diz que a massa desse camarada é 114. Só que ele quer que você trabalhe com o octano. Octano é um elemento, né? É um elemento que tem a fórmula cujo o número de carbonos são 8, certo? São 8 carbonos, ó. A fórmula molecular do octano, um dos componentes da gasolina, obedece isso aqui, CnH2n mais 2. E sua fórmula molecular é 114. Então ele quer saber qual é a fórmula do octano. Você tem como fazer direto, porque o octano tem fórmula molecular 8, né? Ele tem 8 carbonos. Então, se ele tem 8 carbonos, você podia fazer direto. Então aqui, o N representa a quantidade de carbonos, tá? Então ficaria como? Ficaria C8, H 2 vezes 8, 16, tá? 2 vezes 8, 16. Deixa eu só voltar aqui. Então 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. A fórmula ficaria justamente assim, de maneira direta, certo? Deixa eu só organizar isso aqui. Pronto. Então ficaria aqui C8H18. Seria a fórmula direta. Mas digamos que você não sabe que a quantidade de carbonos de um octano seja 8. Então como é que você vai fazer? Né? Utilizando o assunto de peso molecular. Você vai fazer o seguinte. Eu sei que eu tenho CnH2n mais 2. Então, tem um carbono e hidrogênio. Qual a quantidade de carbono? N. Qual é a quantidade de hidrogênio? 2N mais 2. Que multiplico, né? Qual é a massa de carbono? Bem, a massa de carbono é 12. E a massa de hidrogênio é 1. Então, 12 vezes N, 12N.
2n mais 2 vezes 1 dá ele mesmo, né? 2n mais 2. Tudo isso eu vou somar e vou igualar a 114, ok? Para encontrar o valor de n. E fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Eu vou encontrar 8, é óbvio, já que o octano, oct, né, em orgânica, representa o prefixo de 8. Mas vamos fazer a questão. Então eu tenho 12n mais 2n mais 2 igual a 144, tá? Então 12 mais 2 dá 14. 14n igual a 144. Aí tem mais 2, passa menos 2. Então 14n vai ser igual a 144 menos 2 vai dar 142. Então como é que fica aqui? N vai ser igual. 14 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 142 dividido por 14 diz justamente que n é igual a 8. N sendo igual a 8, aí eu venho e jogo nessa fórmula aqui que eu já fiz, né? Então fica C8H 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Que corresponde justamente à fórmula que eu tinha feito inicialmente. Ok? Então essa é a quarta questão que a gente acaba de finalizar. Beleza? Bem, pessoal, essa quinta questão, tá? Ele fala assim: o carbono 12 tem 12 fatias, tal. Então ele diz que a molécula do gás butano, tá? É C4. Vou mudar aqui só a cor, certo? Para que vocês possam visualizar melhor. Então ele fala que o butano é C4H10, certo? Aí ele diz que ele quer saber a massa do butano, só isso, tá? Eu quero saber só a massa do butano para você marcar a alternativa, certo? Então, vou fazer essa conta aqui embaixo, é C4H10, certo? Então, eu tenho aqui que carbono e hidrogênio. Carbono, eu tenho massa 12, hidrogênio eu tenho massa 1. Só que eu tenho 4 carbonos e tenho massa igual a 10. 4 vezes 12 dá 48. 10 vezes 1, 10. E somando esses dois vai dar 58. Tá? Deixa eu ajeitar aqui, 58. Que dava justamente a alternativa letra A. Inclusive já estava até marcado aqui. Tá? Então vai dar a alternativa letra A. Tranquilo, fácil de entender, né? Super de boa, sem nenhum problema. Agora vamos nessa próxima questão 6. Essa questão 6, ela diz aqui, ó, ele tem 3 substâncias, certo? 3 substâncias. E eu quero a massa das 3. Tranquilo. Então tem aqui, primeiro, vamos lá. Ca, deixa eu voltar aqui. Ca 3 PO4 2. Inclusive a gente já fez até essa questão mais acima, né? A outra, como tem que ser em ordem, tá? Vou colocar em ordem para não ter problema de se atrapalhar. Então C6 H12O6. Aí tem o Ca3 PO4 2. E tem o CaOH2, né? Então vamos lá, glicose, fosfato de cálcio, hidróxido de cálcio. Então eu tenho aqui 6 carbonos vezes 12, mais 12 carbono, 12 hidrogênio vezes 1, mais 6 oxigênio vezes 16, que dá 72, mais 12, mais 16 vezes 6, que dá 96.
Então tudo isso vai dar 180 U. O outro, 3 vezes 40 do cálcio. Fósforo vai ser 2 vezes 31. Lembrando que o que está fora do parênteses multiplica o que está dentro. E eu tenho 2 vezes 4, 8 oxigênio vezes 16. Então vai dar 120 mais 62 mais 16 vezes 8. Vai dar 128. Né? Então eu tenho aqui 128 mais 120 mais 62 vai dar igual a 310. 310 U. E a última eu tenho cálcio, que é 40 vezes 1, mais oxigênio, que são 16 vezes 2, mais hidrogênio, que é 1 vezes 2. Né? Então nós temos aqui 40 mais 32 mais 2, que dá 74 U. Então 180, 310 e 74 recai justamente na alternativa letra A, para a gente fechar essa sexta questão. Né? Vamos para a próxima, a penúltima. Questão 7. Na questão 7 eu tenho aí o sal hidratado, que é o cloreto de ferro, ou cloreto férrico, né? Hidratado, monohidratado, tá? Então tenho aqui FeCl3.H2O. Lembra, esse ponto não significa que é uma multiplicação. Esse ponto significa que o sal está hidratado, quer dizer, o sal com água, ok? Então eu tenho aqui, fazendo as minhas continhas, eu tenho ferro, cloro e hidrogênio. Como o espaço não vai dar, eu vou mudar aqui, vou botar em cima. Pronto. Ferro, cloro, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, ferro eu tenho 1, cloro eu tenho 3, hidrogênio eu tenho 2 e oxigênio eu só tenho 1. Massa do ferro 56, do cloro 35,5, do hidrogênio 1 e do oxigênio 16. 56 vezes 1, 56. 35,5 vezes 3 dá 106,5. 2 vezes 1, 2. 16 vezes 1, 16. Tudo isso eu somo, tá? Então, 56 mais 106,5 mais 2 mais 16 vai dar igual a 180,5 U, cuja alternativa da letra B, ok? Também sem maiores complicações. E agora a última questão para encerrar esse exercício. Então, como é que eu tenho? Então é o seguinte, outro sal hidratado, certo? Então eu vou fazer direto, ó. Eu tenho sódio, enxofre, oxigênio e hidrogênio. Do sódio, se vocês olharem, eu tenho 2 aqui, né? Vezes 23, que é a massa dele. Enxofre eu tenho 1 vezes 32, tá? Oxigênio eu tenho 4 aqui, e esse 3 multiplica hidrogênio e oxigênio. Então 4 com 3 dá 7 vezes 16. Hidrogênio eu multiplico 3 vezes 2, que dá 6 vezes 1. Então 23 vezes 2 dá 46. 32 vezes 1 dá 32. 16 vezes 7 vai dar 112.
e 6 vezes 1, 6. Então eu vou pegar o quê? Vou fazer 46 mais 32 mais 112 mais 6, que vai dar igual essa soma, né? Somando tudo, vai dar igual a 196U, que dá a alternativa letra B. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho. E qualquer dúvida é só me procurar. Valeu, abração pessoal. Até a próxima.